A paz do Senhor Jesus, eu sou o apóstolo Ailton Guimarães e mais uma vez estamos aqui para trazer um estudo bíblico a respeito de um assunto que é muito importante para nós cristãos, que é a respeito do perdão. Hoje eu quero falar nesse pequeno estudo para você algumas coisas importantíssimas a respeito desse tema que às vezes gera discussão, às vezes gera perplexidade no meio cristão e muitos cristãos ainda não entendem o valor e a necessidade do perdão. Então, se você quer entender um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre o que é o perdão e como perdoar, nos acompanhe por esse estudo, é um pequeno estudo e Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Nós vamos ler agora um texto que se encontra em Mateus, capítulo 18, versículos de números 21 e 22, que diz o seguinte: Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Os rabinos judaicos da época, bem como os mestres, eles tinham uma sugestão a respeito do perdão: perdoar até 3 vezes. Pedro, nessa conversa com Jesus, ele sugeriu um aumento, um pequeno aumento nesse número, até 7. Só que Jesus tem uma reação a essa sugestão de Pedro, fazendo a seguinte declaração: Então perdoem sempre que for necessário. Esse é o significado do termo 70 vezes 7. O perdão, meus amados, é a manifestação da graça. E a própria graça, a graça em pessoa, o Senhor Jesus, o Filho, ele demonstrou isso no momento mais crítico do seu sofrimento. Em Lucas 23, versos 33 e 34, diz o seguinte: Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e outro à sua esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus naquele momento estava sendo exposto à vergonha, condenado como um criminoso, sua honra estava à mostra, injustiçado pelos pecadores, zombado sem precedentes na história. E eu vou te dizer algo, querido, que pode te impactar. Jesus tinha todo o direito de acabar com tudo o que estava acontecendo naquele mesmo instante. Aliás, ele não tinha somente o direito, mas ele também tinha o poder para fazer isso. Mas ele decidiu, ele escolheu trilhar o caminho do amor. E uma das atitudes desse caminho de amor é o ato do perdão daqueles que estavam naquele momento envolvidos ali, àqueles que viriam e os que vierem a crer no seu nome. Eu e você, como cristãos, somos chamados para sermos discípulos de Jesus. E nesse caminho, Ele quer que a cada dia nos tornemos um tipo de pessoa diferente nesse mundo. Pessoas iguais a Ele. E ser igual a Jesus implica seguir os seus passos e copiar as suas atitudes. Colossenses capítulo 3, verso 13 diz: Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Essa é uma orientação de Jesus, é uma orientação do Mestre a respeito do perdão. E eu quero te falar em poucas palavras 6 lições que a Bíblia nos ensina a respeito do perdão, que é importante que nós cristãos tenhamos em mente para nós entendermos o quanto que o perdão é importante. Primeira lição: Deus perdoa. Está escrito em Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Como nós podemos ter certeza? Porque está escrito, querido, e nós que somos cristãos acreditamos no que está escrito. E aqui diz que Deus nos perdoou em Cristo. Se eu e você o aceitarmos, cada pessoa que se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador, não importa quantos pecados você tenha cometido, nem o tamanho deles, Deus perdoa tudo. Quando você perdoa, você imita Jesus. Segundo, perdão traz libertação. Está escrito em Salmos 32:1. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados.
Queridos, não há nada melhor do que se sentir perdoado, livre da culpa. O perdão de Deus liberta da condenação. O perdão também é um ato de libertação para a pessoa que perdoa. Libertação do peso e do rancor. É isso que nós temos que ter em mente, queridos. Terceiro, quem ama, perdoa. Está escrito em 1 Pedro 4:8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Você perdoa a quem ama, porque o amor é incondicional, queridos. O amor não, ninguém ama impondo uma condição. Perdoar não é aceitar que a pessoa venha lhe fazer algum mal. Perdoar é resolver a situação sem guardar rancor, entendendo que o ofensor, quem te ofendeu, é um pecador como você e que precisa de Jesus. Quarto ponto. Quem é perdoado, ama. Lucas 7,47 diz o seguinte: portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Perdão, queridos, gera gratidão. Quando uma pessoa entende que foi perdoada, mesmo sem merecer, vai amar quem lhe ofereceu perdão. E mesmo, querido, que isso não aconteça, existe o nosso dever de perdoar. Quinto ponto, perdão não tem limites. É o que nós vemos em Mateus 18, 21, 22, onde Jesus fala não até 7, mas até 70 vezes 7, ou seja, indeterminadamente, infinitamente, quantas vezes forem necessárias. Você vai perder a conta muito antes de chegar a 490 vezes. O perdão de Deus não acaba. E se o dele não acaba, querido, o meu e o seu também não deve ter fim. E a sexta coisa que a Bíblia nos ensina a respeito do perdão é que perdão gera perdão. Em Mateus 6, versos 14 e 15 diz o seguinte: pois, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Aqui vai o maior segredo do perdão. Duas coisas que eu tenho que entender, que primeiro, perdão não é condicional, não é opção. Eu e você não temos opção, perdoar ou não. Ah, Deus entende. Não, Deus não entende. Existe uma regra que eu tenho, como cristão, que perdoar, se eu quiser ser perdoado. Todos nós queremos ir para o céu, todos nós queremos salvação, mas a salvação ela vem através da graça e eu tenho que oferecer essa graça também. Se realmente você entende o perdão de Deus, você vai perdoar outras pessoas. Falta de perdão é falta de compreensão do amor de Deus. Quando Deus perdoa, você perdoa. Quando você perdoa, Deus perdoa e outros aprendem também a perdoar. Nós temos que entender, meus amados, que o perdão ele é uma via de mão dupla. Quando eu perdoo, automaticamente eu também sou perdoado. Meus amados, é muito difícil porque às vezes as pessoas seguem alguns mitos a respeito do perdão que não são reais. Eu vou te falar alguns agora para você entender que tem muita coisa que não é real. Primeiro, muita gente diz que perdoar é esquecer. Perdoar não é esquecer. Perdão não significa que nós não vamos lembrar mais do que aconteceu. Nem vai mudar o que a gente sente. Apenas vai fazer com que a gente lide com essa situação diferente. Então, perdoar não é esquecer. Segundo, cada ofensa, isso é um mito que existe, tá? Que cada ofensa deve ser perdoada apenas uma vez, e é uma mentira. Porque o perdão não é simplesmente para afetar a vida de quem nos ofendeu, mas é para lidar conosco, querido, para tratamento pessoal. Então, muitas vezes, eu tenho que perdoar uma mesma ofensa mais de uma vez para que isso fique intrínseco dentro de mim, para que isso penetre dentro do meu ser e eu entenda também que aquela pessoa foi perdoada. E eu não fique remoendo isso para o resto da minha vida. Então, uma mesma ofensa, sim, ela tem que ser perdoada várias vezes. Muitas vezes eu tenho que entrar em oração hoje e perdoar essa pessoa. Amanhã eu tenho que perdoar de novo, porque senão aquilo vai ficar martelando na minha cabeça e eu não vou conseguir viver com isso. Terceiro mito a respeito do perdão. Pessoas que insistem no mesmo erro não merecem perdão. Isso é um ditado que muita gente tem por aí. A pessoa
pecou uma vez, errou uma vez, eu perdoei, se errar de novo eu não perdoo. Não, querido. Se fosse assim, eu e você não merecíamos perdão por Deus. Quantas vezes nós erramos e Deus nos perdoou? Quantas vezes nós continuamos a errar e Deus nos perdoa? Então, queridos, nós temos que entender que o perdão não é só pela quantidade de erros, de vezes que nós erramos, mas pelo amor e pela graça. Quarto mito a respeito do perdão. Perdoar significa ser amigo de quem nos ofendeu. Esse é outro erro também. Não tem nada a ver. Perdão não implica em reconciliação com o outro. O que não pode acontecer é de nós ficarmos com rancor e mágoa em relação a uma pessoa. Lembra o que está escrito em Efésios 6,12? Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e os dominadores deste mundo. Então, não é a pessoa que me ofendeu. É uma atitude espiritual. Então, querido, mas fulano me ofendeu e eu vou perdoar, eu vou ter que ser amigo. Não, você não tem que ser amigo. Você não tem que guardar rancor. Quinto ponto a respeito de perdão, mito que existe a respeito de perdão. Para que eu possa perdoar o outro, tem que pedir desculpas. Não, senhor. Está errado. Ele não precisa vir pedir desculpa. Pelo contrário, a Bíblia nos orienta que nós temos que ir até a pessoa e perdoar, independente se ele vai pedir desculpas, independente se ele vai aceitar o nosso perdão ou não. Porque nós estamos lidando não é com o outro, é conosco. E o sexto e último mito a respeito de perdão. Perdoar é algo que eu preciso fazer sozinho. Não, não e não. Se você tem dificuldade de perdoar, procure ajuda. Procure alguém que te oriente, procure um pastor, uma pastora, procure alguém que possa te orientar e possa estar com você nessa jornada, porque, sinceramente, perdoar é uma atitude sublime, mas não é fácil. Não é fácil. Um dos poderes da atitude de perdão é, antes de tudo, libertar quem está perdoando e não simplesmente o perdoado. Então, muitas vezes essa prisão que nos prende também nos dificulta de tomar atitude. Então é hora de procurarmos ajuda, é hora de irmos atrás de alguém que possa nos ajudar. Tudo bem, pastor, mas e como que eu faço para perdoar? Meus amados, só existe uma forma. Se você não consegue, certo? Perdoar é um ato de amor. Se eu amo, eu perdoo. Se eu tenho o amor de Deus dentro de mim, eu consigo perdoar. E se eu não consigo exercer esse poder do perdão, então eu tenho que clamar a Deus para que o Espírito Santo possa me ajudar a ver naquela outra pessoa a figura de Cristo. E com isso eu possa amar essa pessoa. Eu possa ir até essa pessoa e oferecer o perdão. Perdoar é um ato de amor. E o alvo deve sempre ser as pessoas. Não se esqueça de que todo amor ele é recíproco. Pode ser que você não vá colher na pessoa que plantou. Pode ser que você não vá colher esse amor na pessoa que você está perdoando. Mas com certeza você vai colher. Com certeza dará o fruto para o qual ela foi semeada. De alguma forma, querido, a generosidade de Deus vai mover corações em seu favor. Agora eu quero te dar só um conselho para a gente encerrar esse estudo. Procure quem te ofendeu. Ou se você ofendeu alguém, procure essa pessoa. Confesse, peça perdão e perdoe. Elimine o mal pela raiz hoje. E lembre-se, decida assim todos os dias. E reflita nesse ditado popular que eu vou te passar agora, que eu quero que você note bem, é um ditado do mundo, mas ilustra aquilo que eu quero falar a respeito de perdão. A falta de perdão é um copo de veneno que nós tomamos esperando que o outro venha morrer. Não faça isso, querido. Não tome esse veneno esperando que outra pessoa vá morrer. Não guarde esse rancor para você, porque vai causar mal somente para você. E Deus em Cristo Jesus vai lhe abençoar grandemente. Amém e graças a Deus.